Alexander McQueen não foi só um estilista, ele foi também um poeta. Só que ao invés de usar papel e caneta para contar suas histórias, ele usava os tecidos. Entre brilhos e sombras, ele deixou um legado que ultrapassa o mundo da moda e toca a gente diretamente aqui, ó, no coração. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar na trajetória dele, desde a infância simples e humilde em um bairro periférico em Londres, chegando à ascensão meteórica na alta costura da moda, até o momento em que a dor que ele carregava e que era tão visível nas suas coleções se sobrepôs ao sonho. Essa é uma jornada de genialidade, tragédia, mas principalmente de imortalidade. Mas caso assim você não me conhece, olá, eu sou Thay Baranhano, eu sou uma nerd especialista em moda e cultura pop e você está na Thay TV. Seja muito bem-vindo. Caso assim você goste de cultura pop, moda, histórias, crimes reais, já se inscreve. Não perde mais nenhum vídeo, tá esperando o quê? Rapidinho aqui, ó. Se inscreva no canal e deixa o like. Já deixou o like? Deixa o like, ajuda tanto. Vou ficar tão feliz. Só deixar um likezinho, 5 segundos. Vai lá, eu te espero. Lee Alexander McQueen nasceu no dia 17 de março de 1969, na Inglaterra. E, só para dar um pouco mais de contexto para vocês, todas as pessoas em todos os documentários e entrevistas que eu assisti para trazer esse vídeo para vocês, elas se referem a ele como Lee. Ele mesmo se refere a ele próprio como Lee. Então eu vou usar Lee para me dirigir a ele também, já que era o nome que ele gostava. Então o Lee era o caçula de seis irmãos, exatamente. E o pai era taxista e a mãe era professora. E assim, gente, é uma daquelas histórias que a pessoa mostra uma paixão latente por algo desde muito cedo. Uma das irmãs do Lee contou que uma vez, quando ele era bem jovenzinho, ele fez uma saia para ela. Ela falou que aquela saia servia perfeitamente nela e toda vez que ela colocava, as pessoas elogiavam horrores. O único problema da saia é que não dava para se mexer direito, mas a saia era maravilhosa. E assim, gente, o Lee não gostava muito de ir para a escola, não. Ele disse que ele não prestava atenção nas aulas de matemática, de ciências, que ele não ia bem. Que enquanto o professor estava lá na frente explicando, ele estava o quê? Desenhando roupas, exatamente. Tanto que aos 16 anos ele acaba abandonando a escola, o ensino médio, para ir trabalhar. Até que um dia a nossa mãe, a Joyce, ela estava assistindo o noticiário da noite e ela viu que em uma das ruas mais tradicionais de Londres, onde ficam as principais alfaiatarias super caras, super chiques, essa rua se chama Savile Row. Pois é, estavam dizendo nessa reportagem que estava muito complicado de encontrar aprendizes para essas alfaiatarias. Até que ela olha para o Lee e diz assim: Ô meu filho, por que você não vai lá, não tenta trabalhar lá? Não, você já tem. E ele foi. E não é que ele conseguiu uma vaga de aprendiz na Savile Row, menina? Pois é. E eis aqui o primeiro emprego de Alexander McQueen na costura. Exatamente. Ele vira aprendiz de alfaiate em uma oficina, uma alfaiataria chamada Anderson and Shepherd. Exatamente. Foram eles que abriram as portas para o nosso McQueen. E só para vocês, gente, só para vocês terem uma noção do nível do lugar, a gente está falando dos ateliês, das casas em que a família real britânica manda, ou mandava, ou manda ainda, não sei. Mas era onde eles mandavam fazer os ternos deles sob medida, gente. Não é pouca coisa.
E é óbvio que o nosso garoto ia se sair muito bem. Um dos donos da alfaiataria que deu o emprego para ele contou que ele aprendia muito rápido, que ele observava tudo e que não custou muito para ele se tornar o melhor alfaiate da casa. Mas a Savile Row ficou pequena para ele. Ele inclusive disse que a ideia de passar o dia todo costurando golas e lapelas era simplesmente insuportável para ele. Ele precisava de mais, ele precisava se colocar em movimento. Depois do emprego na alfaiataria, ele trabalha com o estilista japonês Koji Tatsuno. Ele também trabalha em uma marca um pouquinho menor chamada Red and Dead. E aqui na Red and Dead é que a gente vai ver um movimento muito interessante acontecendo. Porque o Lee conhece o John. E é através do John e do trabalho na Red and Dead que ele descobre que dá para fazer muito mais com uma coleção que só costuras e roupas retas, que dá para contar histórias. Porque na Red and Dead eles criaram uma coleção em homenagem à chegada do homem na Lua. E aí o Lee olhou pro John e disse assim: "Ah, mas dá para fazer isso? Dá para montar coleções assim?" Ele ficou maravilhado com a possibilidade. Até que um dia o Lee, que sempre foi muito curioso, muito ansioso por aprender, percebendo que os locais estavam já ficando pequenos para ele, que ele precisava de mais, que ele precisava ser estimulado, ele olha para o John, o CEO, o dono da Red and Dead, e diz: "O que eu posso fazer? Como que eu posso aprender mais?" E ele diz para o Lee: "Olha, vai para a Itália." Olá, bom dia Brasil, boa tarde Itália. Lembra que no vídeo da Gucci eu contei para vocês que ali anos 80, anos 90, anos 80 não tanto, mas os anos 90 principalmente, o feito na Itália era a coisa mais chique e sofisticada que se poderia ter no mundo da moda. Pois é, o conselho do John foi exatamente esse: vai para Itália, vai lá, tenta um emprego, tenta um job lá para você aprender o que precisa aprender. E, gente, o Lee foi. O Lee foi sem saber falar o idioma, Buonasera Natasha. Buonasera, Catuça. sem ter onde ficar, sem dinheiro nenhum. O John, da Red and Dead, disse assim: "Olha, eu achei que ele não ia durar uma semana lá, pois em uma semana, no máximo 10 dias, ele liga pro John e diz assim: Oi, John, saca só, consegui um emprego. Não foi em uma grande casa de moda, uma casa muito tradicional. Ele consegue um emprego em uma alfaiataria novamente, agora de um estilista italiano chamado Romeo Gigli. Romeo Gigli. Só que essas aventuras na Itália e na moda italiana, elas só duraram ali alguns meses mesmo, gente. Logo, o Lee volta para Londres e ele vai bater na porta, sabe de onde? Pois é, da Central Saint Martins. A Central Saint Martins, para vocês que estão me assistindo e que talvez vocês não saibam também, é a melhor universidade de moda do mundo, ok? Lá estudaram o John Galliano, que também é outro gênio. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo contando a história do John Galliano. A Stella McCartney também estudou na Central Saint Martins. Ele vai lá, bate na porta da reitora. O nome dela é Bobby Hilson e diz assim: Oi, tudo bom? Então, eu queria um emprego. Tá querendo um emprego, pode ser? E assim, gente, só para contextualizar, isso ele tinha no máximo ali uns 22, 23 anos. Era muito jovem. Ela olha para ele e diz assim: querido, não vou estar podendo te dar um emprego, você tem a idade dos meus alunos. Se você quiser, eu posso te dar uma vaga num dos meus cursos de mestrado, porque você tem tudo que eu preciso e que é necessário para um estudante aqui dos nossos cursos da nossa universidade. Se você quiser vir estudar, é mais do que bem-vindo. Só que aí, né, gente, estamos falando da universidade que, além de ser a melhor do mundo, também é a mais cara.
também é mais cara. E eu falo isso com propriedade, porque eu também recebi um convite para estudar na Central Saint Martins. Funciona um pouco diferente das universidades privadas aqui do Brasil, porque para você estudar, você precisa pagar o valor do curso inteiro no ato da sua matrícula. E na época que eu passei, isso foi há 3 anos atrás, ela custava a bagatela de, sabe quanto, gente? 30.000 libras. 30.000 libras por 2 anos de curso, meu bem. Tá bom pra você? Pois é. Isso em reais, deixa eu converter aqui pra vocês. 215.000 reais. Fora que, além dos 215.000 reais, 30.000 libras, você tem que pagar a matrícula, que custa ali em torno de, eu acho que custa 1.000 libras, não quero enganar vocês. Ah, mas eu acho que é em torno de 1.000 libras. Ou seja, é caríssimo estudar naquela universidade. E ele, que também não tinha dinheiro assim como nós, disse assim: então tá bom, a gente vai se falando. Mas a vida tinha planos para o jovem Lee. Sim, gente, porque aqui a gente vai conhecer mais um personagem da história do nosso Alexander McQueen, que é a tia Renée. Exatamente, a tia Renée, que é a irmã da mãe do McQueen, a Joyce. Ela disse assim: olha, querido, eu tenho um dinheiro no banco guardado que eu não vou usar para nada. Eu prefiro usar esse dinheiro para investir em você, porque eu acredito em você. E a tia Reni paga o mestrado do McQueen para ele na Central Saint Martins. E ele volta a falar com a reitora, a Bob Hilson, e diz: então tá, então eu vou estudar aqui. E eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que esse foi o divisor de águas na vida do Lee. E na Central Saint Martins, tudo encantava ele. Como ele não teve educação formal, e eu não sei como é que funciona o sistema educacional da Inglaterra, gente, sendo bem sincera com vocês, eu não sei como é que funciona. Mas sim, ele não terminou a escola, ele não terminou o ensino médio, mas ele conseguiu fazer o mestrado. Eu não sei como é que funciona isso. Mas assim, por ele justamente não ter uma educação formal, tudo encantava ele. Ele estava ali entre os seus semelhantes. Era como se ele tivesse entrado na nave mãe e encontrado os seus. Em 1992, o Lee termina esse mestrado e é muito tradicional que os formandos do curso de mestrado da Central Saint Martins eles apresentem a sua coleção final, o seu projeto final na British Fashion Week, que é a semana de moda britânica. Só que o que eu li, nem imaginava, nem sonhava, é que na plateia desse desfile estaria a mulher que se tornaria não só a sua fada madrinha, como também a sua melhor amiga. A excêntrica aristocrata e especialista em moda, Isabella Blow. A Isabella, que gostava muito de acompanhar os desfiles dos estudantes de moda atrás de algo novo e revigorante, ela se encantou pelo trabalho do Lee, tanto que ela quis comprar todas as peças da coleção final dele. É até engraçado porque ela falou que ela precisou insistir muito e ligar várias vezes até que alguém atendesse ela e fizesse a venda desses produtos. E o Lee falou assim, gente, eu não sabia quem era. Eu vendi tudo porque eu estava desesperado por dinheiro. E foi justamente com a venda da coleção final dele, do projeto de mestrado, que ele pôde dar o primeiro impulso para alugar um lugar muito pequeno no bairro, justamente naquele bairro onde ele cresceu, mais ao leste de Londres, mais humilde. Ele pôde contratar também uma equipe minúscula, num lugar minúsculo, para começar a desenvolver os seus projetos. E para vocês terem noção da pindaíba que estava o nosso Lee nessa altura da vida com relação a dinheiro, é que ele falou que ele tinha uma espécie de auxílio-desemprego do governo britânico de novo. Gente, eu não sei como é que funciona o governo britânico, eu não sei como é que funciona, mas era uma espécie de auxílio-desemprego. E ele disse que com esse auxílio-desemprego ele pagava a equipe,
ele alugava esses galpões em ruas esquisitas na cidade e conseguia também contratar modelos que cobravam baratinho para desfilar as peças dele. E foi justamente, gente, a presença da Isabella Blow nos desfiles do McQueen, porque assim, ela era uma magnata do mundo da moda, ela trabalhou com a Anna Wintour para Vogue, ela trabalhou com Andy Warhol. Então, assim, ela não era pouca coisa. A presença dela, por si só, já significava um grande prestígio para alguém. E foi ela que deu esse empurrão para o McQueen no início. Porque basicamente o público do Lee no começo da carreira era os rebeldes ali, o pessoal rebelde do East End de Londres e o pessoal da Central Saint Martins. E era isso. Foi justamente a nossa fada madrinha, Isabella Blow, que usou a influência dela e os contatos para começar a fazer propaganda do Lee McQueen na época, para os especialistas de moda e também para os fotógrafos. E assim, não custou muito para ele se tornar uma sensação da moda britânica. Inclusive, foi a nossa amiga, a nossa irmã, a Issy, como ela é chamada era chamada pelos amigos, que disse assim: Olha, eu acho que Alexander McQueen é muito mais interessante do que Lee McQueen, porque tem um tom assim de. Tem uma pompa, tem uma nobreza. Só que assim, né, gente? Não tinha nada de nobre do que o nosso McQueen fazia. Pompa, cerimônia, não tinha. O que o McQueen sempre soube fazer muito bem, desde o início, era chocar as pessoas. Nas primeiras coleções, as modelos entravam na passarela mostrando o cofrinho, gente. E aí, às vezes, dependendo da coleção, tinha um seio à mostra, às vezes os dois. E aí eram uns penteados exagerados, umas maquiagens extravagantes, as performances meio teatrais, era tudo muito performático, conceitual. Era um espetáculo pitoresco, era um freak show para a época, né, gente? Uma simbiose perfeita de horrores e maravilhas. Porque, assim, ele falava abertamente de assuntos nas coleções que eram muito delicados. Dor, sofrimento, estupro, violência e até morte, né, gente? São assuntos muito delicados que eram transpostos em coleções, em performance, em moda, o que tornou o Lee igualmente odiado e amado. Mas nunca, jamais, em tempo algum, ele era o que? Ignorado. Isso não dava. Ame-o ou deixe-o. Era isso. Tanto que a imprensa especializada, ela vivia criticando os desfiles do McQueen. Mas vocês acham que eles perdiam o desfile? É lógico que não. No próximo, lá estavam eles esperando para ver o que ia acontecer. Os jornalistas, eles chegaram a questionar assim, cara, será que ele é um showman, um performer, né? Ou ele é realmente um bom estilista? Veio o questionamento. Mas a resposta também veio quase que a galope, porque em 1996 ele vence o British Designer of the Year, que é um prestigiado prêmio para celebrar, homenagear o melhor designer do ano. E foi nesse mesmo ano, 1996, que o telefone do nosso Lee tocou. Só que não era qualquer ligação do outro lado. A pessoa pergunta para ele que era só um rapazote do leste de Londres o seguinte: Oi, meu querido, então, o John Galliano ele está saindo da Givenchy e ele vai assumir a Dior e a gente está querendo saber se você não está assim afim de virar estilista da marca da Givenchy aos 27 anos com só 8 coleções.
lançadas, o Alexander McQueen se torna o diretor criativo de uma das maiores e mais tradicionais casas de moda da França, a Givenchy. E aqui, gente, eu acho que vale um pouco de contextualização. Com a ajuda do McQueen, o Reino Unido ele voltou a ser cool novamente. Isso ali no final dos anos 90. A gente teve uma invasão britânica no mundo, muito também por causa da figura icônica da Princesa Diana. Tinha o McQueen, tinha o Oasis, que fazia muito sucesso, as Spice Girls. Tivemos uma invasão britânica, da cultura britânica no mundo. Já a alta costura na França estava mais cafona do que nunca. Ninguém queria nem saber daquilo lá. As maisons estavam assim, ó, desesperadas por um milagre. Elas estavam fazendo qualquer coisa. Elas precisavam de um salvador, alguém que devolvesse o prestígio para a alta costura. E nessa época, nós tínhamos dois gênios, os dois brilhando em todo o seu esplendor, vindos justamente do Reino Unido, que é o John Galliano e o McQueen. Então era natural que esse socorro, que esse Messias Salvador viesse justamente do Reino Unido. O Lee disse que ele aceitou o trabalho na Givenchy principalmente porque seria com esse dinheiro, era um bom dinheiro, que ele ia conseguir investir na própria marca dele, que é a Alexander McQueen, que acontecia em paralelo ao trabalho na Givenchy. Mas o que parecia ser, né, gente, o início de um sonho apoteótico não demorou muito para virar dor e sombras. A primeira coisa que desaba após esse convite da Givenchy, quando ele aceita ir para Givenchy, é a amizade com a Isabella Blow. O que acontece, gente? O Lee, ele estava um pouco incomodado com os comentários que estavam vindo das pessoas dizendo que a Isabella teria descoberto o McQueen, que na minha opinião não é totalmente mentira. Mas eu falei para vocês, eu repeti isso aqui muitas vezes. O Lee era um gênio. E uma das problemáticas de pessoas que são geniais é que muitas vezes elas são um pouco arrogantes. Elas sabem que elas são boas. O McQueen sabia que ele era bom. Ele não precisava ser descoberto por ninguém. Ele mesmo se descobriu. O que não quer dizer que ele não teve ajuda. E a Isabela foi, sim, uma fada madrinha para ele. Então, quando ele chegou na Givenchy com um emprego milionário, ele pôde montar uma equipe. E a Ice foi junto com ele quando ele tomou posse, quando ele assumiu a vaga na Givenchy. E ela foi, sim, com a expectativa de que ela receberia um cargo, né, na equipe dele, um cargo que fosse, o que seria muito justo, afinal, seria como compensar ela financeira e energeticamente por tudo que ela fez por ele. E adivinha só? Ele não oferece absolutamente nada para ela. Aí, como é que fica? E aí? E aí? Que deixa ela muito chateada. Ela fica muito triste, muito frustrada. Ela volta para Londres se sentindo usada. Essas críticas de que o Lee recebeu de ter sido descoberto realmente mexeram muito com ele. E agora, chegando na Givenchy, que era uma casa tão tradicional, ele queria provar para os outros que ele podia voar sozinho. Essa foi a primeira problemática. A segunda problemática é mais, digamos, estética. Porque assim, a nomeação do McQueen como diretor criativo da Givenchy, que é uma casa mega tradicional e conservadora, foi muito controversa. Porque, gente, o Lee não tem nada a ver com a Givenchy. Só para vocês entenderem do que é que eu tô falando, a Givenchy
foi criada por um aristocrata que queria vestir a Audrey Hepburn, a atriz de Bonequinha de Luxo. Vocês se lembram dela? Gente, a Audrey Hepburn é um dos maiores exemplos midiáticos da cultura pop, uma das mulheres símbolo da feminilidade, da elegância, do candor. Aí vocês imaginem o seguinte: essa marca chama o Alexander McQueen, um britânico anarquista, que coloca as modelos com o cofrinho à mostra e o seio também na passarela para virar diretor criativo deles. Então, assim, esse período do McQueen na Givenchy não foi um grande sucesso. Muita gente, inclusive, considera que esses 5 anos que o McQueen ficou lá, um período de transição para o que viria depois, e que sim, foi exatamente aquilo que eu falei no começo. Ele só estava usando a Givenchy como um meio de alavancar Alexander McQueen, que corria em paralelo e que fazia muito mais sucesso e muito mais barulho do que a Givenchy. O McQueen, gente, ele sempre soube como ninguém dar um show com a marca dele, a marca autoral, a Alexander McQueen. Eram desfiles assim que entregavam performances icônicas, que repercutiam por semanas, que abalavam a indústria da moda, davam um falatório, super desafiava assim qualquer expectativa. Inclusive, a graça era justamente essa. E sem saber o que esperar, mas esperando absolutamente tudo. E olha, gente, eu sei que tem muitos desfiles icônicos, inclusive podia ficar aqui falando para sempre dos desfiles. Eu sei que muita gente é apaixonada pelo desfile de verão, Primavera-Verão 1999, que é aquele em que tinham robôs, braços robóticos na passarela, e esses braços eles espirravam tinta no vestido branco da modelo Shalom Harlow, enquanto ela entregava uma performance toda, né, conceitual ali no meio. Muito porque 1999, virada do milênio, boom da internet, tinha tudo a ver com o espírito do tempo. Mas para mim, o desfile que mais me marcou foi o de 2001, que se chama Voz. Para mim, o Voz foi um prelúdio do que viria a acontecer com o McQueen a seguir. Ele foi um recado sobre o estado de saúde mental do Lee. E só para contextualizar vocês um pouco, o Voz era um desfile que acontecia da seguinte maneira. A passarela foi toda coberta por espelhos. Era toda espelhada, toda coberta, como se fosse uma caixa. Os fotógrafos não viam o que estava dentro da passarela enquanto o desfile não começou. Quando as luzes acenderam, eles viam as modelos lá dentro. Mas as modelos, por sua vez, não viam os fotógrafos. Ou seja, era uma performance dentro de uma caixa. E essas modelos, elas tinham roupas assim que se lembravam ataduras, camisas de força. Tudo aquilo remetia a um hospício, um ambiente hospitalar de hospício de sanatório. E o desfile, para mim, o ápice do desfile foi o encerramento. Porque na passarela tinha uma caixa de vidro toda fechada, não dava para ver o que tinha dentro. Quando o desfile encerra, essa caixa de vidro ao centro, que estava toda fechada, ela se abre, as paredes de vidro elas explodem caindo no chão e elas revelam uma encenação ao vivo da modelo plus size Michelle Oley. Essa encenação ela é inspirada na obra do artista Joel Peter Witkin, chamada
Sanitorium. Essa modelo plus size, ela está completamente nua na passarela, apenas com mariposas sobrevoando ela e uma máscara de oxigênio no seu rosto. O questionamento que ele trouxe com essa ação era o seguinte: qual é a verdadeira natureza da beleza? E o Lee dizia que aquela obra era o pior pesadelo da moda. Imagina, gente, um corpo gordo exposto ali numa das maiores marcas, a marca sensação da moda, em plenos anos 2000, em que a gente vivia o auge da beleza anoréxica. E para mim, eu acho que um dos grandes sinais de que a saúde mental do Lee não estava bem foi justamente quando ele, que era e sempre foi muito gordinho, começou a emagrecer. A forma que o Lee tinha de exorcizar os demônios dele, de colocar para fora toda essa angústia que ele sentia, era com a moda, era com as coleções. E aí, quando ele começou a ter que produzir 14 coleções por ano, aquilo meio que foi se perdendo, foi morrendo dentro dele. Ele não tinha mais para onde exorcizar os demônios dele. E no final de cada desfile, os amigos do Lee diziam que ele não ficava feliz, gente. Na verdade, o fim de cada desfile significava que ele tinha que recomeçar o processo todo de novo. E isso foi gerando cada vez mais ansiedade dentro dele. Aí, né, gente, essa já é uma história muito conhecida. Quando alguém, essa galera, que tem um pouco mais de grana e tem uma tendênciazinha um pouco mais autodestrutiva, eles precisam, sei lá, eles precisam esparecer ou encontrar um anestésico para ansiedade, para dor, para onde que eles vão? Exatamente, para as drogas. O Lee começou a usar cocaína e, além disso, o Alexander McQueen, nosso querido Lee, ele também era portador do HIV. Pois é, gente. Com a cabeça cada vez mais bugada, o McQueen finalmente parece que vê uma luz no fim do túnel. A Gucci, que na época era comandada pelo jovem Tom Ford, faz uma proposta. Eles querem comprar 50% da marca Alexander McQueen. E assim, essa era uma oportunidade muito singular, gente. Isso ia dar para ele estrutura, visibilidade global e os recursos que sozinho ele jamais ia conseguir ter. Com essa venda, a marca ela ia conseguir crescer, alcançar novas fronteiras, abrir lojas em várias capitais da moda e com essa venda ele finalmente consegue sair da Givenchy. Mas assim, gente, por trás desse sucesso, as sombras do Lee, a dor que ele carregava dentro do coração, elas estavam ficando igualmente proporcionais ao tamanho da celebridade que ele estava se tornando. Que ao mesmo tempo em que os famosos no mundo todo se encantavam por ele, queriam usar as roupas dele, ficavam apaixonados por ele, os fardos do sucesso, eles estavam ficando muito pesados para ele conseguir carregar sozinho. E é justamente aí que o coraçãozinho dele tomou o primeiro golpe. Em 2007, a nossa fada madrinha, a Isabella Blow, ela decide que está na hora de ir embora desse mundo e tira a própria vida. Ela tinha câncer nos ovários. E é óbvio, gente, que o Lee sentiu. Afinal, a amizade deles estava abalada há muitos anos, mas aquela ali era a melhor amiga dele. Um pouquinho menos do que uma mãe e muito mais do que uma irmã. Ele perdeu uma parte dele junto com ela. Só que a vida, cara, a vida ela pode ser avassaladora quando ela quer. Em 2010, a nossa mãe, a Joyce, um pouquinho antes da London Fashion Week, ela acabou adoecendo e faleceu.
A Joyce foi uma grande mulher, uma grande mãe, super participativa. Ela e o Lee eram muito próximos e ela sempre, sempre incentivou muito o filho em todo esse processo. Então, a perda da mãe é como se fosse o último empurrão na beira desse penhasco que o Lee já estava na beirada há muito tempo. Então, agora, sem a Issy, sem a sua mãe, ele se sentiu completamente à deriva. E mesmo, gente, mesmo cercado de muita admiração, de muito carinho, de muitos amigos, ele se sentia absurdamente sozinho. Eis que nós chegamos no dia 11 de fevereiro de 2010, que foi o dia em que o mundo da moda amanheceu com um silêncio ensurdecedor. Lee Alexander McQueen foi encontrado sem vida em seu apartamento em Mayfair, em Londres, um dia antes do funeral da sua mãe. Ele tinha só 40 anos. O peso do luto, da pressão no trabalho, as coleções incessantes, a perda do brilho pela moda, uma vida pessoal turbulenta, tudo isso se tornou insuportável para essa alma que era extremamente sensível como Lee suportar. O funeral do McQueen aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2010, em Londres. O cortejo ele contou ali com mais ou menos 100 pessoas, dentre amigos e familiares, algumas celebridades mais próximas do McQueen também, como a modelo Kate Moss, a Naomi Campbell, também a atriz Sarah Jessica Parker, que era muito próxima dele, e o ator Aaron Taylor Johnson. No testamento dele, o McQueen fez questão de ser generoso com todo mundo que cercava ele. Para os irmãos, ele deixou em torno de 250 mil libras para cada um deles, para todos os cinco. Isso dá em torno de 1 milhão e um pouquinho mais de reais. Cada um dos sobrinhos dele, sobrinhas e afilhados recebeu 50 mil libras. Quem recebeu 50 mil libras também foram os dois empregados dele que ajudavam a cuidar da casa. Ele disse que deixou a eles essa quantia pelo longo e fiel serviço prestados a ele. Para os 3 filhos do McQueen, os seus 3 cachorros, ele deixa um fundo de manutenção para que fosse usado enquanto os cachorros fossem vivos. Ele deixou também cerca de 100 mil libras, ali alguma coisa em torno de 720 mil reais, para 3 instituições diferentes de caridade, uma delas, inclusive, de apoio à comunidade LGBTQIA+. Mas assim, gente, a grande parte do patrimônio do McQueen ficou em um fundo fiduciário da própria instituição de caridade dele, que era a Saraband, que existe até hoje. Então, assim, gente, ao invés de o dinheiro e todo para os familiares, o patrimônio ele ficou sendo gerido e usado por essa instituição que usa esse patrimônio, esse dinheiro, dentre as muitas finalidades, para ceder bolsas de estudo para estudantes de arte e moda na Central C. Martins. Já a marca Alexander McQueen, que é uma gigante da moda até hoje, ela foi assumida após a morte do Lee pela Sarah Burton, que foi estagiária do McQueen lá na Givenchy, quando ele assumiu a Givenchy em 2001, e a Sarah, ela deixou a McQueen no ano passado. No, but these are people here that appreciate what I do, and that's nice. And I appreciate their confidence in me. So Ele era um transgressor, um punk no sentido mais feroz da palavra. A moda servia para ele como uma válvula de escape. Era onde a dor dele era aplaudida, era como ele conseguia encarar ela e ela encarava ele de volta. E o fato
de as roupas e as coleções incomodarem tanto as pessoas é justamente um reflexo muito claro para mim de que nem todo mundo está pronto para olhar para onde dói, porque exige coragem e ele tinha de sobra. Na Givenchy, o Lee percebeu que o glamour ele vem com um preço e que a válvula que mantém essa máquina da moda, essa engrenagem que mantém a indústria da moda girando, ela, ela não interessava para ele. Se os tecidos antes eles eram um manifesto da dor, quando Lee ele se vê preso dentro desse sistema capitalista e falho, e esse sistema ele suga a alma dele e não permite que ele se expresse da forma como ele gostaria e da forma como ele sabia, a dor, ela não tem para onde escapar. É uma prisão. E essa prisão sufoca. Ele era um poeta com uma agulha na palma da mão. A moda era bálsamo, era elixir, era terapia, era um porto seguro e também um refúgio, talvez um manifesto mais bonito da alma desse menino periférico do leste de Londres. Essa história ela é tão poética quanto ela é trágica. Ela é muito mais dolorida do que bonita. Porque se de um lado a gente tem a história de um menino jovem, periférico, que ascendeu ao sucesso e que se transformou num dos maiores designers do mundo, que colocou o nome dele para a história da moda para sempre. Por outro lado, essa também é a história de uma alma extremamente sensível e nunca foi totalmente compreendida. Um gênio no sentido mais puro da palavra. Alexander McQueen é um imortal. A indústria da moda nunca mais foi a mesma depois dele. Até vou confessar para vocês que é muito difícil para mim contar essa história sem me emocionar, porque o Alexander McQueen é, sem dúvida, o meu designer favorito. É muito difícil para mim contar essa história sem chorar. Não chorei. Estou de parabéns. E por ter conseguido não chorar até o final deste vídeo, eu conto com o seu like. Deixa um likezinho. Não esquece de se inscrever no canal. Eu também vou deixar alguns cards aqui para vocês acompanharem outros vídeos. E eu me despeço de vocês aqui até semana que vem com mais uma história de tragédias na moda, gente. Um beijo e tchau!